bem-vindo ao último episódio da Trilha de Conhecimento SV Taon. Foi uma trilha bem importante, bem bacana, abordamos temas incríveis por aqui, tivemos case de sucesso, falamos sobre política, economia, acessibilidade, o perfil do consumidor e agora a gente fecha essa trilha incrível com assim, um assunto que eu estava muito ansiosa para fazer, que é sobre mão de obra, RH. Então é um tema muito relevante, muito importante. Fecha a trilha de como garantir o seu sucesso em 2025 e eu estou tendo o prazer de receber a Jaciane Rizioli, que é diretora de RH do Savenhago, para esse papo de hoje. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Então, começa se apresentando e contando um pouquinho como é a sua trajetória, a sua experiência. Legal. Bom dia, Ju. Bom dia para todo mundo que vai ouvir, né, o podcast. Bom, primeiro quero agradecer o convite, eu me sinto muito honrada de estar aqui, todo o time do Savenhago está honrado, né, estamos felizes, estou aqui representando 13 mil pessoas que estão lá no dia a dia, então é uma responsabilidade grande para nós, muito obrigada pela confiança e pelo convite. Bom, eu sou a Jaciane, eu sou curitibana e fiz a minha trajetória de carreira essencialmente no mercado financeiro, fiquei muitos anos dentro de grandes bancos e nos últimos 7 anos eu fiz uma migração de carreira e fui parar no varejo, né? Um choque. Isso, muito bom, choque muito bom. Eu conhecia varejo de banco e tive agora o privilégio, né, nesses últimos anos da minha vida, de conhecer o varejo de uma maneira mais ampla, não só do mercado financeiro, mas o varejo alimentar, não alimentar, enfim. Então, eu achei que, quando eu entrei no varejo, eu achei que eu não ia conseguir ficar, porque realmente é uma ruptura, né? Muito diferente. Mas eu acabei me apaixonando pelo varejo e percebi que tudo que eu aprendi no mercado financeiro poderia ser usado no varejo, a gente poderia ajudar muitas pessoas, ajudar os negócios, né? Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas formadoras, empresas que investiam nas pessoas, né? E quando você investe nas pessoas, o resultado vem. Sim. Pode ser que não venha para você que investiu, mas vem para a sociedade brasileira. E eu acho que é isso que é importante. Né? Acho que retorna sim. Retorna, né? Sempre retorna para a empresa, mas retorna para o mercado. Mas a gente não pode ser egoísta de pensar só na nossa empresa, só na gente. A gente precisa pensar na nossa economia e no nosso país. Sim. Né? E eu já gosto de começar falando disso porque o varejo brasileiro é muito potente. O varejo brasileiro tem um papel de formar melhores cidadãos para esse país. O varejo brasileiro tem um papel de gerar renda, de gerar oportunidades e de formar os profissionais do futuro. Quanto mais conscientes nós sejamos, mais a gente vai conseguir fazer o nosso papel na nossa sociedade. E isso sim retorna para todos nós. Eu vi que são 48 anos de história, então é uma bagagem bem grande, Bem grande. É uma empresa que tem propósito, que sabe por que existe, que tem responsabilidade social. E responsabilidade social não é só ajudar quem precisa, não é fazer só ações de voluntariado, ações sociais. Responsabilidade social é você cuidar bem da sua empresa, você ter resultado, você expandir o seu negócio para gerar ainda mais oportunidades. E vocês estão com meta de expansão, Meta de expansão, graças a Deus. Tem alguma pista que você já pode dar? Alguma coisa que pode compartilhar? Tem pista. Hoje nós temos 13 mil colaboradores na rede. Nós estamos presentes em 20 cidades do interior paulista. E o nosso plano para 2025 é expandirmos mais 3 cidades que nós não estamos, nós devemos chegar. E a gente deve fechar dezembro de 2025, se tudo der certo e vai dar certo, com 14 mil funcionários. Então a gente pretende criar mais 1.000 postos de trabalho esse ano diretos. A gente vai falar bastante desse tema justamente, né, que é a força da mão de obra no varejo, né? Como eu comecei falando, então... quais são os planos, assim, vamos começar um pouquinho, qual foi o seu primeiro desafio quando você chegou, então, vindo desse mercado do banco, e aí você se deparou com o varejo, assim, qual foi o seu primeiro desafio quando você chegou, que dizem que é um universo totalmente à parte, né? Só quem faz parte dele entende de fato, né? É diferente. Então, quando eu cheguei, né, no grupo anterior, eu tô há 2 anos e 5 meses no grupo Savenhago, e anterior ao Savenhago eu passei no maior grupo varejista do Brasil e fiquei quase 5 anos lá e fui muito feliz e aprendi, foi a melhor escola de varejo que eu poderia ter tido. Mas sim, quando eu cheguei eu me assustei um pouco, né, porque principalmente quando você
olha os temas de tecnologia, né? De inovação. E eu acho que o varejo brasileiro, se comparado ao mercado que eu estava acostumada, ele é ainda mais tradicional, né? Sim. A inovação demora um pouco mais para chegar, e os investimentos em tecnologia, em novas formas de se fazer as coisas, é um pouquinho mais conservadora, né? Então, assim, ok que o mercado financeiro brasileiro, quando você olha para o sistema financeiro brasileiro, a gente percebe que é um dos mais modernos e eficientes do mundo. E não é à toa, é porque, de fato, os bancos investiram nisso muito, né? E desde muito cedo, né? Então, a gente percebe que a digitalização era um ponto, assim, que eu senti bastante diferença. Mas o que vem por trás da digitalização? Vem o mindset das pessoas. Sim, é isso que eu ia perguntar, porque o banco também é uma instituição extremamente tradicionalista, que corre um risco absurdo. Regulada. É regulada. Inúmeros Então, órgãos. assim, por que será que a gente tem ainda tanta resistência à tecnologia e à inovação no varejo alimentar especificamente? Porque até outros varejos já inovaram muito. Então, a gente percebe essa questão do varejo alimentar ainda muito... parece assim, sempre levando, é difícil, é muito dinheiro, eu sempre fiz assim, né, é familiar. Então, Isso. entender que a inovação e a tecnologia não necessariamente é você ter um robô, é você ter só uma inteligência artificial, às vezes não é Exato. isso. Então, não é. e qual foi o principal desafio que você enfrentou justamente saindo desse mercado de banco, né, que é, como você disse, muito regulado e assim tradicionalista também? Como foi para você chegar nesse mercado de varejo alimentar, que tem essa questão muito ainda tradicionalista, familiar, sempre foi feito assim, o meu tataravô fez assim, o meu avô fez assim. Eu sinto muito essa resistência mesmo que a gente escuta, né, de não valorizar, de não investir. É caro, é difícil. Então, como foi o seu desafio primeiro de você chegar nesse lugar? Bom, realmente são segmentos completamente diferentes, né? E o que me chamou a atenção foram a diferença, né, que existe de investimentos do ponto de vista de tecnologia e inovação. Né? O mercado financeiro, ele é vanguardista nesse tema no nosso país. O sistema de pagamentos brasileiro é um dos melhores, eu acho que o melhor sistema de pagamento do mundo. Acho que ainda continua sendo, né? Na época que eu estava no banco, era o mais moderno do mundo, e eu acredito que continua sendo o mais moderno do mundo. Então, assim, muito investimento, pessoas muito visionárias e corajosas, né, para fazer as mudanças que precisavam ser feitas, apesar de ser um segmento altamente regulamentado, com uma rigidez de legislação gigantesca e órgãos fiscalizadores bastante atuantes, né? E quando eu cheguei no varejo, eu percebi que existe sim um tradicionalismo. Eu costumo dizer que toda empresa nasce familiar, né? Uma empresa... Exatamente. Todo não mundo. tem muito como. Todas as empresas nascem familiares. E sim, vem a tradição, vem a cultura, vem o mindset dos fundadores, isso perpetua, eu acho positivo. Mas eu acho que o varejo alimentar, ele precisa se posicionar de um jeito diferente. Ele precisa aproveitar também algumas oportunidades que a gente vê em outros segmentos. E eu acho que essa questão da digitalização, da inovação, a verdadeira inovação, ela vem do mindset transformado da liderança. Não necessariamente é o que a gente já falou em outros episódios, falamos no primeiro. A gente sempre fala, não é necessariamente você ter uma tecnologia, é simplesmente fazer diferente algo que você já faz. Exatamente. Isso é uma super inovação. A gente às vezes acha que inovação é inventar um iPhone, né? Só. Até mas não precisa estar restrito a isso. Exato. Porque assim, se a gente sempre imaginar que inovação é inventar o iPhone, é ter a mente brilhante do Steve Jobs, a gente vai travar e não vai conseguir fazer nada. Exato. Inovar não é isso. Inovar é tentar fazer coisas de maneiras diferentes para obter resultados diferentes, ainda que sejam coisas pequenas. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com transformação digital, né? Na experiência anterior que eu tive no varejo, foi maravilhoso, porque imagina você participar da transformação digital de uma empresa de varejo, né? Tudo bem que eu trabalhava no segmento financeiro dessa empresa, que era um pouco mais fácil, né? Que as pessoas já tinham esse mindset de inovação, esse mindset de transformação, mas ainda assim eu estava num ecossistema extremamente tradicional, né? Nós estávamos, então existiam muitos desafios. O que eu posso
te contar, te dizer e provocar as pessoas que vão ouvir essa nossa conversa é o seguinte: a transformação digital, a inovação, ela não está diretamente relacionada ao quanto de dinheiro você tem para investir em tecnologia e para inventar modas novas, coisas novas. Na verdade, a transformação digital, ela depende do mindset da liderança e esse mindset transformador, esse mindset mais corajoso. Tá? Tem várias metodologias ágeis que nos ajudam a implementar essas coisas que eu estou falando para você. Não precisa sair fazendo loucura, né? Uma das metodologias ágeis que eu gosto muito é você trabalhar para você inovar e ter ideias e começar as mudanças pequeno. Né? Tem uma teoria que a gente fala em agilidade do cupcake. Eu vou falar de um jeito simples aqui para todo mundo entender, tá? Para ninguém precisar fazer curso de Scrum Master aqui e Agile e tá tudo bem. Então pensa o seguinte: eu vou fazer uma transformação lá na loja, eu vou fazer uma transformação na empresa. Você não começa fazendo no varejo um bolo de 500 quilos. De uma receita nova, entende? Você pega aquela receita nova, que é uma inovação, que não existe aquela receita. Faz de conta que a tua padaria, dentro do teu supermercado, não tem aquela receita. Eu não vou começar fazendo um bolo de 500 quilos, porque pode dar errado. Eu começo fazendo um cupcake. Eu chamo 3 pessoas, eu divido o cupcake em 3 e faço elas provarem, para ver se faz sentido ou não. Tá bom, tá ruim, ficou bom, ficou ruim. Então, você investe pouquíssimo dinheiro, pouco tempo, e você testa novos modelos. Isso é justamente o princípio do ágil, né? Você erra pouco, erra rápido, corrige pouco, rápido. Gasta pouco, erra pouco, corrige rápido, aprende rápido. Então, quando a gente fala de transformação digital, esse nome também é meio ingrato, né? Exatamente. Transformação digital. Falo, meu Deus, tipo, é a NASA, tá chegando aqui. Precisa ter site, precisa ter site, tudo. Eu preciso ter app, eu preciso ter... Calma, gente, não é bem assim. Não trava. Né? E também não sai do 0 pro 100 da noite pro dia. A gente precisa ter tolerância ao erro e tolerância para o aprendizado. O que precisa mudar no mindset da liderança para a gente começar a transformar mesmo as coisas do ponto de vista digital? Porque digital é fazer diferente. E depois, primeiro eu penso diferente. Primeiro eu abro a minha cabeça. Primeiro eu olho para as coisas de uma maneira diferente, menos tradicional, um pouco mais ousada e corajosa. Depois eu vou fazer investimentos. A palavra digital vem justamente daquela era que a gente tinha. Então eu passei essa fase onde tudo era feito no papel. E se passou a usar alguns meios eletrônicos maiores. Então, você tinha, né, lógico, o computador, mas aí você foi para uma internet, começou um celular, enfim. Então, a palavra digital vem justamente disso, de você fazer algo igual, só que com outro formato. Então, se eu vou mandar uma carta, eu posso mandar um e-mail. Então, é exatamente a mesma coisa num formato diferente. Então, a palavra digital remete a isso. Exato. A uma nova forma de fazer algo que você já fazia. Tudo bem, tem o componente tecnológico, ali tem, mas não necessariamente é só isso. Então, a gente tem muitos estudos de caso, a gente estuda muito isso em marketing, formas diferentes de você fazer algo para agradar o cliente. E aí o RH, né, vê muito isso, que o cliente dele é o cliente interno. Então, é o meu quadro de funcionários, é o meu cliente. Então, como eu encanto o meu cliente? Como que eu faço ele querer ir trabalhar, ele querer contribuir? Como ali a gente teve no primeiro episódio da trilha, falou assim, como que eu acho os meus diamantes ali no meio? Eu tenho uma força de trabalho que está começando, como que eu pego essas pessoas e pesco uma liderança ali, cultivo essa liderança justamente para ela trilhar o caminho comigo, ou que ela for formada para o mundo, como a gente comentou. Se a gente não for egoísta e a gente puder transformar, então pensa assim, eu tenho uma rede e você tem outra. Eu estou cultivando meu funcionário ali e tal, estou dando ele uma ótima pessoa e ele vai para a sua. Você é a mesma coisa. E assim a gente rodizia ou vai para um outro tipo de varejo, como você mesmo, você teve uma escola no mercado financeiro e olha o quanto você consegue contribuir hoje. Imagina se você tivesse presa ali a só... eu só faço financeiro, eu tô lá no financeiro. Então, você teve essa transição justamente para o RH, e eu queria falar isso, porque você contou que numa outra experiência, você ainda estava no financeiro. O que te encantou aí trabalhar com justamente RH, com pessoas, sair de números para ir para pessoas, o capital humano? Realmente a minha carreira foi interessante. Eu já fui operadora de call center, pra você ter uma ideia, né? Lá no passado. E que me ajudou muito, aliás, me ajudou muito. Então tem gente super jovem, a porta de entrada também, né?
as telecoms, então as pessoas às vezes não querem, mas me ajudou muito, eu era muito tímida, e eu comecei a conversar com as pessoas pelo telefone, que eu achava horrível, mas eu tive treinamento para isso, e isso me ajudou na minha carreira. Então assim, no mercado financeiro, eu já gerenciei projetos, eu já redesenhei processos, trabalhei com planejamento estratégico, com planejamento financeiro, e depois que eu fui para RH, né, mas eu quis fazer essa carreira, eu queria muito ter trabalhado no negócio, eu sonhava trabalhar em negócio antes de trabalhar em RH. No fundo, eu sempre quis trabalhar no RH, mas eu pensava o seguinte, eu quero passar por negócio e depois eu vou para o RH. Porque o dia que eu sentar numa cadeira de RH, eu vou ter uma visão de business diferente. Eu não queria ser aquele RH tradicional, sabe? Sim. Eu queria ser um RH de negócio, um RH estratégico, na época em que a gente nem falava disso ainda no Brasil. E tive a sorte de trabalhar numa empresa vanguardista que viu isso muitos anos à frente daquilo que o Brasil estava vendo, e participei disso. Você percebe que a inovação já estava em você, né? Já. Eu acho que sempre esteve, Você desde já criança, foi uma segundo meus pessoa- pais. Nada é à toa. Então você acaba tornando isso de dentro para fora e trilhando o seu caminho. Acho que sim, acho que sim. E eu gosto, né? Eu tenho coragem para inovar. Eu não tenho medo de errar. E eu também não tenho medo do julgamento do meu erro. Porque eu me importo mais com a minha opinião sobre mim e sobre as minhas escolhas do que a opinião dos outros sobre as minhas escolhas. Sim. E eu preciso sustentar em pé o que eu falo sentada, sabe? Eu aprendi isso desde cedo. Boa, é uma ótima frase. Eu preciso. Então, eu penso, eu estudo, eu me preparo, eu não sou mais responsável, a gente não pode ser, porque a gente não tem mais esse direito, né? Quando você está numa cadeira de alta liderança, o seu direito de erro, ele diminui bastante, porque os seus erros e as suas decisões equivocadas impactam muitas vidas. Então, tem que ter essa consciência e responsabilidade. Por isso, eu me preparo, eu busco me preparar, né? Eu tenho mentores, eu busco ajuda com pessoas mais experientes do que eu. Você sabe, Ju, a liderança precisa ser humilde. Porque as pessoas geniais são humildes. Sabe por quê? Porque eles procuram ajuda o tempo todo e eles querem aprender. E quanto mais a gente aprende, é verdade isso, mais consciência você tem do quanto você não sabe as coisas. E aí você fica cuidadoso com as pessoas, né? Então as lideranças precisam pensar sobre isso. Acho que é menos ego, menos arrogância e mais humildade. Porque o que a gente tem nas mãos são sonhos das pessoas. Sim. É a vida das pessoas. Então, assim, por exemplo, o Savenhago, 48 anos de história. Cara, essa empresa não pode dar errado. Né? Os fundadores dessa empresa, os diretores dessa empresa precisam fazer o trabalho bem feito. Tem 13 mil pessoas lá dentro, diretamente. São 13 mil famílias. Nós vamos para 14 mil. Se a liderança não for consciente, não for responsável com as decisões, o que vai acontecer? E é exponencial, porque esses 13 mil, por mais que tenham as famílias, eles também, quantas pessoas eles atendem? Né? Com quantas pessoas eles têm contato? A gente viu a devastação que foi uma pandemia de uma pessoa, com quantas pessoas ela contamina. Então é exatamente isso, o efeito que a gente tem na vida das pessoas. Então, o quanto um líder mal preparado, numa posição errada, um líder que só valoriza cargo, eu sou o diretor fulano, eu sou o executivo de não sei da onde. Então ele está atrelado ao cargo e não aquilo que ele traz de competência, como você disse, esse compromisso de quanto maior a cadeira, maior o compromisso. O compromisso de olhar para baixo, né, no sentido de como eu tenho que trilhar esse caminho, como que eu tenho que deixar a diferença entre chefe e líder. Então, a gente já evoluiu muito sobre isso, muito se fala, porém ainda pouco se faz. Concordo. A gente vê em instituições, eu trabalhei em muitas empresas familiares, de varejo, importadoras, enfim, eu passei por muitas familiares e eu percebi essa mentalidade específica neste tipo de empresa. Então parece que quanto mais familiar, mais atrelada ainda ela tem essa mentalidade que eu falo assim, é bem retrógrada. Então, com certeza. Não passou por essa digitalização, não passou por essa transformação, não passou por esse acordar. Você tem toda a questão da rotatividade, você tem a questão dos problemas de saúde que as pessoas têm. Então, vamos falar um pouco disso. Como que é o desafio lá, assim, na base mesmo do Savenhago, quando você chegou? Então, que desafios você enfrenta? Porque esse episódio, na verdade, surgiu dessa dor do varejo. A gente não consegue mão de obra, a mão de obra não é qualificada, a mão de obra não para nunca. Eu tenho uma rotatividade altíssima, eu não consigo treinar, eu não consigo cultivar. Então, o que você, da sua experiência, consegue ver de qual é uma dor e como isso pode ser, de repente, trabalhado, sanado?
Vamos lá. Bom, primeiro eu queria deixar assim uma reflexão para a liderança. É muito triste quando a gente ouve alguém falando eu sou alguma coisa, né? Você não é nada, meu querido, você está. Né? Então você está numa posição de liderança. Outra coisa, não é porque você tem um cargo de liderança que você é líder. São coisas completamente diferentes. O seu cargo não garante que você seja um líder. Não é porque eu estou diretora de recursos humanos do Savenhago que necessariamente eu sou reconhecida como uma líder. Eu posso não ser. Eu posso ser reconhecida apenas como, hierarquicamente, uma diretora. E aí, antes de eu falar um pouco da mão de obra, eu preciso falar isso. A gente tem que saber, a gente que tem cadeira de liderança, a gente tem que saber quem a gente é. E que tipo de gente nós queremos ser para as pessoas. Então, assim, recomendo investimento em autoconhecimento, porque gente insegura complica os ambientes. Gente insegura, ela é a pessoa que vai dizer assim, eu sou o fulano de tal. A primeira coisa, eu acho que a liderança precisa ter consciência, fazer um trabalho de autoconhecimento profundo para ter consciência das decisões que toma. Logo na sequência, a gente fala da escassez de mão de obra, dessas novas gerações. Na verdade, é a primeira vez na história do trabalho que nós temos todas as gerações trabalhando juntas no mesmo ambiente. Pensa nisso. Sim. Isso nunca aconteceu, né? Porque Exatamente. a expectativa de vida aumentou. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. E a gente tem pessoas de 70, de 80 anos trabalhando. E a gente tem a gurizada aí, jovem aprendiz de 14, 16, 18. Exatamente. Então, imagina tudo isso dentro do mesmo ecossistema. É um grande desafio de diversidade. Sim. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar para isso de maneira positiva. O que eu percebo na nova geração, né? Nesses millennials, na geração Z, nessa galera toda que está chegando. Percebo que, às vezes, eles são criticados. Eu não gosto de criticar eles, não, porque eu acho que eles aportam muito valor para as empresas. Eu acho que as empresas, as pessoas que lideram as empresas é que precisam ter maturidade, inteligência, usar experiência para conseguir conectar com essas pessoas. Entende? O papel... que eu penso que eles recrutam, talvez, muitas vezes, pelo motivo errado, ou seja, pelo salário. Eu consigo pagar pouco para essa pessoa. Então, Ele mas não, é que assim... não utiliza essa juventude, essa características que eles já trazem a favor. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso no recrutamento é a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos. Eu acredito que pelos motivos certos é o maior diferencial. Exatamente. E a gente só ouve assim, a pessoa certa no lugar certo. Isso é fácil, eu quero saber se o motivo dele é certo. Porque o motivador dele tem que ser semelhante ao seu motivador. Então, o que acontece? As novas gerações, o que eu percebo neles é que eles eles valorizam o pertencimento. Eles precisam sentir que eles fazem, de fato, parte daquilo. Então não adianta só eu recrutar a pessoa e só dar ordem para ela e não dizer para ela o porquê das coisas e não deixar eles participarem da construção das coisas, né? Você sabe que a palavra de ordem do nosso CEO esse ano é empoderamento e eu achei muito legal, porque assim, quando eu falo de empoderamento dentro de uma empresa, eu estou dizendo assim, eu confio na cultura da empresa, eu confio naquilo que eu estou te ensinando e eu sei que você vai saber tomar a melhor decisão do seu jeito. Que legal. Veja como isso é forte, potente e profundo, né? E a gente não pode esquecer uma coisa também, que eu costumo falar lá para os nossos líderes. Toma cuidado, se o teu cliente está reclamando do atendimento da sua loja, é porque você não está cuidando bem do seu time. Aí eles fazem esse olhinho para mim, assim. Sabe por quê? As pessoas, os teus colaboradores tratarão os seus clientes do mesmo jeito que eles são tratados. Sim. Gente, olha, o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta, tá? Eu costumo dizer que para a liderança é o seguinte, não é que o exemplo é importante para a liderança, o exemplo é o único caminho para a liderança fazer as transformações que precisam ser feitas. Então, as pessoas têm que entender isso. Nós, enquanto liderança, a gente precisa cuidar do ambiente, para esse ambiente ser acolhedor, ser um ambiente psicologicamente seguro, um ambiente saudável, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho bem feito. Sim. Né? Então, quando a gente fala de escassez de mão de obra, é porque o varejo ainda é visto como um lugar que não se importa, às vezes, com as pessoas. Tá. E aí, o jovem não quer trabalhar num lugar desse, por quê?
Porque existe a moeda de troca. Eu só faço alguma coisa por você se eu também ganhar alguma coisa com isso. E o alguma coisa, gente, não necessariamente é o dinheiro. Sabe? O alguma coisa é a experiência, eu aprendi alguma coisa com você, Ju. Eu cheguei aqui de manhã, a gente conversou, a gente se conheceu. Quando a gente for embora daqui hoje, a gente precisa ir embora diferente. A gente precisa ter aprendido alguma coisa uma com a outra. Trocado, né? Exatamente. Sim. Essa é a troca. Não é dinheiro, entende? Mas veja, eu só consigo te oferecer alguma coisa se eu tenho essa coisa para te oferecer. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Então, o segredo ali de você manter as pessoas interessadas em trabalhar com você é a forma com que você se comunica. Né? É a forma com que você cuida da tua cultura, que você cuida da liderança, que você cuida das pessoas. Eu diria para você que recrutar não tá fácil, mas esse não é o maior desafio. É manter. É manter as pessoas. É Sim. muito triste quando você consegue encontrar a pessoa, você contrata a pessoa e 90 dias depois a pessoa pede demissão, vai embora e fala assim, olha, não dá para ficar com vocês. Porque eu chego aqui de manhã feliz e eu tô indo embora todo dia arrasado. Sim. Porque a cultura de vocês é detratora. Né? Então, assim, o varejo precisa abrir os olhos para isso. Não é papinho de RH o que eu tô falando. Eu tô falando papo de negócio. Sim. Isso custa caro. Não cuidar da cultura, não cuidar da liderança, não investir no desenvolvimento das pessoas, pessoal, custa caro. Afeta o cliente, é isso que eles têm que entender. Não é só rescisão, contratação, né? Não estamos falando disso, a gente está falando do cliente. A gente está falando do que é tangível, que já é caro, Sim. que é um processo de recrutamento, um processo de seleção, um processo de formação, um processo de rescisão, que já é caro. Aí se nessa jornada rápida tem ali atritos, isso é muito ruim para tua marca. Sim. E aí o teu cliente é maltratado. Então assim, tem o tangível que já é caro e tem o intangível que é ainda mais caro. Sim. Né? Porque assim, as coisas mais caras são aquelas que a gente não consegue nem calcular. As marcas mais valiosas, então pegando esse gancho, justamente elas se preocupam com isso, com a marca. Se você vê Apple, né, como você comentou do Steve Jobs, por que ela é o que é? Porque ela se preocupa com a experiência do cliente, como que o cliente vai falar da marca dela. Então, se o varejo começar a entender que ela é uma marca e ela começa, tanto ao cliente fora quanto o cliente interno falar bem daquela marca, ela começa a se posicionar de forma diferente. Sem dúvida. Você sabe que quando eu cheguei no Savenhago, a gente escreveu os 4 pilares de negócio, para que, né, a gente olhou toda a estratégia, a gente propôs ali vender essa estratégia para dentro da empresa, para que todos conhecessem através de 4 pilares, que é o pilar de negócio, resultado, expansão, pessoas e diversidade, são 4 pilares dentro da empresa. E destes 4 pilares, eu construí os 3 pilares de recursos humanos, que é experiência do colaborador, cultura e liderança e transformação digital. Boa. Não se faz nada dentro do RH do Savenhago, nenhuma ação é tomada, nenhuma atitude, nenhum projeto é iniciado se ele não fizer sentido dentro dos 3 pilares ou pelo menos dentro de um dos 3 pilares. Sim. Isso nos ajuda a deixar de perder tempo e sim investir tempo. Então, eu não gasto tempo com coisa que não vai dar resultado no RH do Savenhago, entende? Sim. Por isso que em 2 anos e meio a gente conseguiu fazer muita coisa, porque a gente tem foco e direção. Então, gente, administrar uma empresa, o Abílio Diniz já falava isso para nós, que eu tive a oportunidade de ter alguns contatos, poucos, mas contatos valiosos com ele, que eu nunca esquecia de tudo que ele falou. E ele dizia assim, você quer administrar bem uma empresa, você quer ter um bom resultado, você tem que cuidar de 2 coisas, processo e pessoas. E para cuidar de processo, você tem que ter estratégia, foco e direção. E eu vejo, às vezes, que o varejo peca no planejamento. Sim. Peca na estratégia. Peca no foco, né? É muito imediatista. Tem que dar resultado hoje, tá? Mas tem que dar resultado hoje, mês que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Tem que pensar na sustentabilidade de negócio. Então, o que a gente faz são práticas de recursos humanos dentro da empresa, visando a sustentabilidade do nosso negócio, visando o resultado do negócio para que a gente continue expandindo e cuidando bem das pessoas. Então, por exemplo, a experiência do colaborador, a jornada dele dentro do Savenhago, a nossa crença é o seguinte: Ju, se um dia você acordar de manhã e pensar assim, eu queria trabalhar lá no Savenhago para ver como é, pronto, sua experiência já começou. Já foi tempo. Sua experiência já começou. Eu já preciso cuidar de você. Vejo o desafio. Né? Mas a gente tem que ser ambicioso.
né? Sim. Quem não sonha, não tem ambição, também não chega a lugar algum. Nossa, Jassi, mas isso é muito. É muito mesmo. Porque Eu tem queria que ser. incluir nisso o perfil dos 50 a mais, que a gente Ah, falou é dos muito legal. jovens. É Eu, muito eu legal. achei muito interessante, é uma pauta que está bem relevante. A gente falou disso aqui nos outros episódios, né? Tanto do perfil do consumidor, como você disse. A gente tem todas as gerações trabalhando juntas, e a gente também tem todas as gerações no mercado de Com consumo, certeza. né? Porque é uma roda que se retroalimenta. Então, como que é o programa dos 50 a mais lá? Antigamente, né, assim, até, sei lá, 10 anos atrás, assim, você fazia 40, já Tá velho. se a pessoa você já não é aquela coisa de você não vai arrumar emprego em lugar nenhum, Isso. imagina com 50. Então, eu fiquei muito interessada por esse programa. Conta um pouquinho pra gente como é lidar com essas pessoas e como elas influenciam, principalmente na questão da cultura, Com na questão certeza. de difundir tudo isso, até como acredito que valorização do próprio trabalho. Quando a gente pensa em estratégia de pessoas dentro de uma empresa, você precisa olhar para o teu cliente, né? Se inspirar no teu cliente, se inspirar no mercado ali que você atende e tentar trazer para dentro da empresa a fotografia da sociedade que você atende. Então, o varejo atende a sociedade brasileira. Então, eu tenho que ser reflexo da sociedade brasileira. Eu preciso refletir, eu preciso ser espelho. Então, não adianta, se eu tenho um número gigantesco de pessoas 50 a mais na população brasileira, não adianta eu não ter nenhum 50 a mais dentro da minha loja. Porque, Ju, você vai fazer uma compra Ou ser comigo... só os diretores Então, que não estão lá há faz 30 sentido. anos. 30 anos e ninguém vê eles, entendeu? Eu preciso ter, dentro das minhas unidades de negócio, o reflexo da sociedade. Porque quando você entra numa loja nossa, eu preciso que você se reconheça lá dentro. Eu preciso que você se sinta confortável. E a gente só se sente confortável em lugares que a gente vê os nossos semelhantes. Então, não adianta eu entrar dentro de uma loja do Savenhago e a pessoa mais velha da loja ter 22 anos. Entende? Não vai adiantar, você vai olhar e não tem rapport, você não se vê, você não se reconhece, não se sente confortável e não sabe por quê. Você não sabe por quê. Você entra no lugar e não sabe por quê. Por exemplo, nós não somos loiras, certo? Imagina que a gente vai fazer uma compra na Oscar Freire, maravilhosa, numa aquelas lojinhas básicas, né, amiga? A gente entra lá na Oscar Freire para procurar uma roupa para nós. Então, nós somos mulheres 30 a mais ou 40 a mais, nós não somos loiras, nós não temos olhos azuis. E aí a gente entra numa loja lá da Oscar Freire, que só tem moças de 25 anos, de 1,80 m, 55 quilos, parece a Gisele Bündchen, né? Tudo cópia da... A gente olha assim e fala, mas nem deve ter roupa aqui pra mim, né? Porque pra começar eu tenho 1,57 m. Você é ainda mais alta que eu não dei uma calça aqui, né? Então você entra e não tem rapport. O que a gente faz? Sai. Você não, porque você não se sente bem. Então o Você varejo... acha que aquilo não é pra você, né? Que aquilo não é pra você, porque você não se vê lá dentro. Fala, por que eu tô fazendo aqui, gente? Né? Não tem nada a ver comigo isso aqui. Então, o varejo precisa acordar pra isso. Então, temas de diversidade, por exemplo, e o 50 a mais é um tema de diversidade. Sim. De novo, gente, não é blá 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 de RH, até porque eu sou uma pessoa que veio do negócio, eu não tenho blá 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 de RH. Eu tenho estratégia de Tem que RH parar para de ficar um alavancar. pouco nesse, assim, é só negro, é só só- a não, é comunidade. tudo. Não é mais isso, gente. A acessibilidade é muito mais ampla, a diversidade é muito mais Muito ampla. ampla. Sabe como ela começa, na minha opinião? A diversidade, ela começa no respeito às ideias diferentes das suas. Sim. Então, Ju, se você for uma pessoa capaz de respeitar pontos de vista, perspectivas, ideias diferentes das suas, você é uma pessoa que pratica diversidade. Sabe por quê? Todo o resto vem a reboque. Sim. Você não precisa fazer força. Né? E quando a gente lançou o 50 a mais, é porque a gente viu que a gente precisava trazer essas pessoas. Essas pessoas nos ajudam porque tem experiência, tem repertório, já passaram por situações difíceis, tem comportamentos diferentes dos jovens, e quando a gente mistura isso tudo, cara, a liga dá muito certo. Porque o jogo acontece a troca. Eles trocam, dá certo. Então, a gente lançou esse programa em junho, julho do ano passado, e a gente tinha uma meta, né, que o Xalim deu para nós. Já vamos contratar 500 pessoas nos próximos 12 meses, 500 pessoas 50 a mais. A gente abriu vaga para 500 pessoas 50 a mais. Eu vou te dizer, nós estamos em janeiro, né? A gente já contratou umas 450. Então, a gente vai ultrapassar a meta rapidamente. E isso é importante, porque assim, vamos ser vaga 50 a mais, 2.
Não, tem 500. Não Tem é? 500, Então, tem assim, a 500. pessoa põe lá só porque. Isso, como eu Não. disse, tinha as cotas. Então, vamos ter pessoas negras, tem uma. Vamos ter pessoas da comunidade, tem uma. Gente, é assim, é entender que isso faz parte, tudo isso. Então, a gente falou de acessibilidade também de pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Aí a diversidade entra nisso também. Então, assim, Com certeza. a gente tocou muito na questão da liderança. A APA Show desse ano, o congresso é focado, né, no novo líder para um novo varejo. Então, justamente isso, a gente vai abordar temas e o congresso vai pautar nisso, que é como você falou, a transformação está aí. Não dá para ser vou me preparar. Gente, eu já estou atrasado, tô tarde, já perdi o tempo. Então, assim, o que você está fazendo ontem sobre tudo isso que a gente está conversando? Então, a gente quis trazer essa trilha justamente desses pontos para falar, garanta o sucesso do seu varejo em 2025. Com certeza. É 2025 que a gente não tem mais tempo para, mas a gente sempre fez assim, mas é caro, mas é difícil, mas eu não sei por onde começa, mas eu tenho um líder que já está comigo, poxa, 30 anos, toda a sua povo de baixo fala mal dele, não está satisfeito, você vê que as pessoas da área dele não ficam e você cultiva ele ali ainda, porque você não acordou para esse novo lugar, dessa nova transformação. Eu trabalhei, a maioria das empresas que eu passei são multinacionais, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa familiar, assim, que ainda é familiar, né? E uma coisa que eu percebo... É um choque, né? É um choque, mas assim, tem muita coisa boa, né? Mas tem alguns aspectos que eu preciso chamar a atenção para as pessoas pensarem. Não é porque a pessoa te ajudou nos últimos 30, 40 anos que ela vai conseguir continuar te ajudando. Né? Eu preciso, veja só, eu falar de passado é legal, eu ter uma lealdade, uma gratidão pelo passado, eu acho muito legal, mas o passado é o passado. E essa gratidão, essa lealdade, que eu acho tudo isso muito bonito, mas a gente tem que tomar cuidado se isso não começa a prejudicar o negócio. Por quê? Porque assim, Ju, você topou lá atrás comigo fundar a empresa há 40 anos atrás e você me ajudou pra caramba. Só que agora você não tá mais conseguindo tocar esse negócio. A empresa ficou muito grande, muito complexa, o mercado competidor muito mais agressivo. Eu preciso de pessoas com skills diferentes. E, gente, vamos normalizar isso, tá tudo bem, né? Vamos fazer acordo, vamos conversar. Para de ficar com um monte de gente dentro da empresa pendurado, te prejudicando. Para de tentar reconhecer e devolver para a pessoa em forma de cargo um reconhecimento que a pessoa não vai te ajudar. Ela vai sofrer, você vai sofrer, o negócio vai sofrer, os liderados vão sofrer. Então, isso eu ainda percebo que tem bastante, assim, essa coisa da gratidão, da lealdade, que eu acho muito bonito, muito nobre, mas tem que tomar o cuidado e a linha é tênue, né? Entre você prejudicar o teu negócio e deixar e ser ingrato, né? Acho que pensa aquilo que você falou, né? Quanto a troca está sendo real? Para todo mundo. Não é só dinheiro, não é só cargo, não é só gratidão. Então, o que é essa troca de fato, né? Então, assim, é importante olhar para tudo isso. A gente tá arrumando para o fim do nosso episódio. Foi um episódio muito rico. Então, assim, a gente acaba essa trilha. Com certeza vamos ter outros episódios com você, vamos ter outras oportunidades de falar ao longo do ano, então você é sempre bem-vinda por aqui. Muito obrigada. Quando você tiver um novo programa e quiser lançar, você pode vir aqui. Quando você conquistar olha, tive uma conquista, chegamos a X tempo, X lojas, X cidades, você pode vir contribuir com a gente. Então, encerramos por aqui a nossa trilha de conhecimento do SV Taum. Foi muito bacana estar com vocês. Esses 5 episódios foram muito, muito, muito ricos. Então, se você não viu, assista, volte lá e assista todos eles. Curta, compartilha. Os episódios vão ao ar toda quarta-feira às 6 horas da tarde. Então, eu me despeço. Eu sou Juliana Armana, eu fui a hostess de hoje. Eu me despeço de vocês e peço para Jaciane deixar um recado final, falar com quem está assistindo a gente. Fica à vontade. Bom, Ju, eu super quero agradecer, foi uma experiência muito rica, saio daqui diferente de quando eu cheguei, e isso me traz muita felicidade, muita realização. Eu espero poder ter a oportunidade de ajudar alguém com as coisas que eu trouxe aqui de alguma maneira. Levem aquilo que for, que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido deixa na caixinha guardado, né? E eu também sigo à disposição. Eu acho que a gente
gente precisa se unir para transformar o varejo. O varejo é muito potente, o varejo tem condições de mudar a vida de muitas pessoas. Acho que a gente precisa se preparar para isso. Eu acho que a transformação, ela não depende mais de uma decisão se faremos, é só quando faremos. Não temos mais essa opção. E eu também sigo à disposição, Ju e todo mundo, né? Vocês têm aí meus contatos, tem meu LinkedIn. Esse ano eu fui convidada também para ser painelista na APAS Show. Bacana. Então eu espero encontrar umas pessoas legais lá, Boa. espero poder levar algum conteúdo que agregue valor para as empresas, para os líderes, para as pessoas. E, gente, tenham coragem de fazer o que precisa ser feito, não tenham medo de inovar. Cuidem bem das pessoas. Provocação que estávamos falando. Então... Cuidem bem das pessoas e vamos continuar provocando, né? Porque as provocações, elas trazem evolução para o mundo. Eu acho que nós, enquanto líderes, a gente precisa saber disso e exercer isso todo dia. No mais, eu só agradeço aqui a oportunidade e boa sorte para todos nós e bora lá mudar esse varejo em 2025. Nos vemos agora na APAS Show. Exatamente. Muito bom. Então, muito obrigada. Obrigada, gente.